Glória a Deus. Pode se assentar. Tenho um testemunho para compartilhar com a igreja. A paz do Senhor Jesus. Dia 12 de julho, estava em casa conversando com meu filho Diego e era dia do mutirão da igreja, a limpeza da igreja. Meu filho queria conversar, mas eu estava com pressa e não queria me atrasar. Me arrumei e quando fui calçar os sapatos, meu pé estava doendo muito, pois tinha uma unha encravada. Veio na minha cabeça: não vai, você não aguenta. Mas não dei importância e saí mancando, sentindo muita dor, mas com o coração em Deus. Aleluia. Cheguei na igreja e esqueci de tudo. E fui para a limpeza. Só me lembrei do dedo quando já estava em casa, pois não sentia mais nenhuma dor. E o que eu entendi foi: quando for fazer alguma coisa para Deus, faça com o coração, e Deus lhe recompensará. Nosso irmão diácono Gilvan, cadê o Gilvan? Está lá atrás. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, pela vida desse servo de Deus. Glória a Deus, Gilvan, por esse testemunho. Aleluia. E foi mesmo, ele me contou. E olha, ele não é o único, viu? Vários aqui já me contaram que estava com dor de cabeça, com dor disso, dor daquilo. Aí veio no mutirão e passou a dor. Estava aqui para trabalhar para Deus, para louvar, para glorificar Deus, caprichar, cuidar do templo. E Deus abençoou e curou. E louvado seja o Senhor. Dê mais uma salva de palmas, glorificando a Deus por este milagre, por essa cura, por essa vida. Aleluia. Fica o convite, né, igreja? Para sempre. É interessante, tem vários irmãos aqui que são fiéis no mutirão, mas é bom estar encorajando aqui para você. Talvez você nunca veio. Venha uma vez para você ver como é gostoso o clima. É uma família, todo mundo junto, ajudando, limpando esse templo. Tem gente de todas as idades, até as crianças ajudam. Meu filho gosta pra caramba de vir, quando a gente fala que vem, ele fica todo animado. Ganhou uma bota da pastora Cris, né? Ela não é nada boba. Deu uma para mim, uma para a pastora Ziza, ou para a pastora Dayana, uma para o Davi. A gente vinha equipado aqui. Mas é maravilhoso, a gente está cuidando e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a todos esses obreiros que sempre têm feito esse trabalho. Glórias ao nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia. Em Jonas capítulo 3, versículo 1. Jonas capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor. E se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Aleluia. E como Deus tem falado. Aleluia. Não por minha causa, mas pela misericórdia dEle. Que é o Espírito Santo, aleluia, sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo que fala aos nossos corações. É o que eu peço, para que cada palavra que eu disser aqui, e que eu digo, que não seja eu, mas o Senhor falando. E principalmente que Ele faça essas palavras penetrarem no coração de cada um de nós, através do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode tocar nos corações, amém? Vamos ler a palavra. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive:
por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram, e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, neste momento. Ó Senhor, derrama mais e mais sobre nós o Teu Espírito Santo, Pai, pairando sobre os nossos corações e as nossas mentes. Senhor, venha trazer clareza à Tua palavra. Ó Senhor, tira todo impedimento em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, que nada impeça a Tua igreja de ouvir a Tua voz aqui nessa noite. Pai, pela Tua infinita misericórdia, usa a minha vida agora como esse instrumento, Pai, em Tuas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos e agradecemos. Amém, aleluia. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Aleluia. A gente leu aqui essa segunda parte da história de Jonas. Aqui já havia acontecido o momento onde ele desobedeceu a Deus. Quando ele vai fugir de Nínive, vai para Tarsis, ele pega aquele navio, vem a tempestade, os homens o lançam na água, depois ele passa 3 dias na barriga de um grande peixe, e Deus faz esse peixe vomitá-lo em terra firme, e aí de novo vem a palavra do Senhor falando a Jonas, e é quando neste momento, ele obedeceu a palavra do Senhor, ele obedece a Deus e ele vai fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. E o que a gente observa, o que Deus tem ministrado no meu coração, tem falado para mim, é que isso se assemelha muito ao que a gente tem visto acontecer na nação brasileira, e eu muitas vezes já falei aqui também, a respeito do que nós estamos vivendo no Brasil, que é consequência do que nós, o povo brasileiro, temos vivido, do que nós temos semeado. E quando a gente peca, o salário do pecado é a morte, é destruição, são as iniquidades, a violência, tudo que a gente tem observado. E aí começa a afetar crise financeira, econômica, crise política, tantas coisas que têm vindo sobre a nossa nação. E tudo isso, a palavra de Deus sempre alerta a um povo, a uma nação, dizendo: se você se desviar, se estiver nos maus caminhos, na violência, no pecado, eu permitirei vir sobre vocês essas coisas. Eu permitirei vir a seca, ele diz, eu vou reter a chuva, vou permitir seca, fazer vocês produzirem pouco, vai vir fome, vai vir sede. Ou seja, virão consequências do pecado para servir de alerta. Para servir de alerta para a gente observar: ei, peraí, o que está acontecendo? Sempre foi assim com o povo de Israel, Deus ensinou o povo de Israel. Quando eu reter a chuva, entendo, é para vocês voltarem-se para mim. Voltem-se para mim de todo o coração. Arrependam-se dos seus maus caminhos. E dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, igreja? Amém. Aleluia. E o que a gente tem observado no Brasil já é permissão de Deus, de todos esses alertas, de que nós temos deixado a coisa desandar. E nós, como igreja, temos uma responsabilidade, um privilégio, mas uma responsabilidade, porque nós somos como sacerdotes, amém? O Senhor nos chamou como sacerdotes, para ministrar a Deus e ministrar ao povo. E o que o Senhor tem despertado, o Senhor quer despertar mais e mais aqui, nessa noite, nesses dias, é a identidade de intercessores que nós temos. Porque quando o povo está corrompido, pecando, o nosso alerta, o nosso dever é fazer como Jonas. Chegar e falar: olha, se não se arrepender, se não nos arrependermos, se não nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor vai permitir destruição, vai permitir seca, vai permitir
crises. E aí o que acontece? A gente tem que interceder, tem que estar fazendo como um profeta, alertando, como aconteceu aqui no povo de Nínive. E quando vem esse alerta, e que o Senhor já tem feito na nossa nação, agora o chamado de Deus é justamente para nos convertermos dos maus caminhos. O povo de Nínive, que não era nem povo de Israel, é importante destacar isso, não era o povo de Israel descendentes de Abraão, mas eles ouviram a voz do profeta de Deus. E diz a palavra aqui, onde nós lemos, que eles creram na palavra de Deus. Devido àquela palavra, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E eles creram nessa palavra. E eles se arrependeram. E eles fizeram que um clamor. Eles se vestiram de roupa de pano de saco, que é símbolo de humilhação, de arrependimento, para se converter dos maus caminhos, para deixar as práticas que desagradam a Deus. E o próprio rei de Nínive, ele decretou esse jejum. Quando chegou aos ouvidos dele esse clamor, a voz de Deus, a ameaça de destruição da sua nação, do seu povo, ele próprio creu também na palavra de Deus, declarou esse jejum, declarou que todos fizessem o quê? Clamem a Deus com todas as suas forças, diz aqui no versículo 8. Clamem a Deus com todas as suas forças e arrependam-se. Oh, louvado seja o nosso Deus maravilhoso. E há quanto tempo o Senhor já não tem falado para nós a respeito do Brasil? A respeito de um clamor, de se converter dos maus caminhos. Isso inclui a cada um de nós, inclui todo o povo brasileiro, todo cidadão brasileiro, mas também a igreja. Cada um de nós sabemos onde nós temos errado, onde nós temos falhado, onde temos deixado a desejar, desagradando a Deus, em não cumprir fielmente todas as suas palavras. Oh, louvado seja o Senhor. Mas o Senhor, Ele faz esse alerta, dizendo, como declarou, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. O tempo todo, Deus, Ele, com esses alertas, com essa permissão de destruição, de crise, que Ele deixa chegar e acontecer, Ele está chamando para nos voltarmos para Ele. Foi da mesma maneira, em Joel capítulo 2, versículo 12, que diz, agora porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. E agora, o que o Senhor fala no meu coração, é que nós já estamos num segundo estágio, onde o Senhor já permitiu, a gente já começou a experimentar o que não era necessário, as crises, a seca, a destruição. Porém, a palavra do Senhor é agora que eu quero despertar a minha igreja intercessora. Porque Ele diz, se o meu povo clamar, eu me arrependo. Eu não permitirei, eu não irei mais enviar a ira, a destruição que eu havia ameaçado. Foi por isso que Joel declarou, talvez ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. E aquilo que seria maldição, destruição, o Senhor se arrepende e retira isso de nós. E o Senhor tem falado isso ao meu coração, para nós como igreja clamarmos pelo Brasil, para que o Senhor cesse toda essa destruição, crise que Ele próprio tem permitido, para nos despertar, para nos fazer acordar. Oh, louvado seja o Senhor. Assim como foi a palavra para Nínive, essa cidade, que o Senhor já havia decretado, 40 dias eu destruirei. É como se Deus estivesse falando também para o Brasil. Eu vou acabar com o Brasil, não está dando. Muita maldade, muita violência, imoralidade, perversão. Aí a palavra do Senhor diz no versículo 10 de Jonas 3, tendo em vista
o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Mas para isso o Senhor, Ele deixa claro na palavra, Ele quer despertar, acordar os intercessores. Ele quer acordar a sua igreja, a sua noiva, que não vai ficar parada assistindo a destruição de uma nação, a destruição de um povo. Aleluia! E o que o Senhor chama a mim, a nós, a igreja, é para guerrearmos com Ele, mas não com a nossa força física, mas é uma guerra espiritual que nós estamos cravando aqui. Guerra espiritual, um clamor, arrependimento. Porque o tempo todo o Senhor, Ele declara, como aqui diz em Joel, Jonas mais para frente vai dizer também, declarando as qualidades de Deus, e é dito sempre que Deus é paciente. Deus, Ele é paciente, então muitas vezes Ele vai agir como Ele fez aqui em Nínive. Ele diz, olha, eu vou destruir, eu te dou 40 dias. E nesse tempo Ele está declarando o quê? Eu estou paciente, eu vou esperar mais um pouco, para ver se existe uma mudança no comportamento de vocês. Aleluia, porque o Senhor, Ele quer salvar todos. Em 2 Pedro 3, versículo 9 diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Oh, louvado seja o nosso Deus. Aleluia, como precisamos aprender com Ele. Ele é paciente comigo, Ele é paciente com você, e Ele é paciente com a nação brasileira. O Senhor não destruiu ainda mais, não permitiu ainda mais desgraça sobre a nação, porque Ele está esperando o povo acordar, o seu povo, a sua igreja interceder e clamar, se converter dos seus maus caminhos, e Ele vai cessar essa destruição, toda a desgraça que Ele permitiu chegar. Quantos creem nessa palavra? Aleluia. E o Senhor é paciente, Ele quer salvar a todos. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No versículo 15 de 2 Pedro 3 também diz, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. O tempo todo Ele é paciente para salvar. Ele é paciente para salvar. Ele permite por um tempo para ver se nós vamos acordar, despertar, nos arrepender, nos voltar de coração para Ele. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. E para isso Ele quer despertar em nós este coração de intercessor. Aleluia. Que a gente tenha, e eu creio que Ele está derramando em nosso meio aqui essa noite, o amor dEle. Ele está derramando sobre nós a visão dEle, essa paciência dEle, essa compaixão dEle pelo povo, pela nação. Deus, Ele quer a sua igreja clamando por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão a passos largos indo para o inferno, no engano, na vaidade, em tudo aquilo que esse mundo oferece de prazeres. Mas o Senhor, Ele é paciente, e Ele quer eu e você, a sua igreja, o seu povo, intercedendo por esses, entendendo que a destruição não veio ainda maior, porque Ele está paciente esperando. Mas Ele ao mesmo tempo, Ele não quer que eu e você fiquemos somente assistindo como espectadores. Ele quer ver o nosso posicionamento. Em Ezequiel 22, versículo 30, o Senhor declarou, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que eles fizeram. Palavra do soberano Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele está o tempo todo esperando, procurando intercessores. Aqueles que se colocam na brecha. Aqueles que recebem o amor dEle no coração. E conseguem ter a mesma compaixão que Ele tem pelas pessoas, por cada ser humano. Que conseguem ter a mesma paciência que Ele tem por cada ser humano.
Será que ele consegue encontrar algum intercessor? Alguém que se coloca na brecha nessa noite aqui? Aleluia. Alguém que vai se colocar, veja como ele diz, diante de mim em favor da terra. Alguém que vai clamar, não Deus, não faça isso. A gente pode observar como Moisés, ele clamou a Deus em Êxodo 32, versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que eles os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Moisés, já quem diga que Deus não ouviu o clamor de Moisés, mas Deus ouviu o clamor de Moisés, porque Deus ia destruir todo aquele povo, toda aquela nação, e Deus chegou a falar para Moisés, eu vou recomeçar tudo com você, Moisés. Aí Moisés entendeu, não, essa é a hora de eu interceder, essa é a hora que Deus está me acordando para eu ser o intercessor desse povo, dessa nação, desse povo que Ele próprio está ameaçando destruir. E a estratégia foi lembrar a Deus das promessas. É óbvio que Deus sabe, Ele jamais esqueceu de cada promessa, mas Ele quer ver eu e você clamando a Ele com todas as nossas forças, dizendo para Deus, Deus, não te esqueças das promessas que o Senhor fez para a minha família, para a nossa nação, para o nosso povo. Aleluia. Enquanto esse momento que nós estamos vivendo, onde já tem acontecido algumas crises, consequências desse pecado, o Senhor fala ao meu coração, se a minha igreja clamar, eu vou fazer isso tudo parar. Quem crê nessa palavra? O Senhor está dizendo, se a minha igreja clamar com todas as suas forças, se arrepender dos seus maus caminhos, se colocar na brecha por este povo brasileiro, eu vou cessar essa crise. Eu vou cessar toda essa destruição, toda a desgraça que eu mesmo permiti, porque era justamente para acordar o meu povo, para despertar o meu povo. Aleluia. E o Senhor está chamando, fala para quem está do seu lado, o Senhor está te chamando como intercessor, como intercessora. Aleluia. Coloque-se na brecha, fala aí para o seu irmão, para a sua irmã, coloque-se na brecha. Aleluia. Oh, glória a Deus. Será que você entende? Será que a gente entende o privilégio, o poder e a responsabilidade que nós temos diante de Deus, de sermos representantes dEle neste mundo, de sermos o seu povo que clama e faz esse intermédio? Aleluia, não se esqueça a palavra de Deus, 2 Coríntios 5:20, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. O tempo todo Deus está clamando. Ele quer salvar a nação brasileira. Ele quer salvar esses que se desviaram, esses que estão no engano. Mas Ele está fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Fala mais uma vez para o seu irmão aí, é pelo seu intermédio. É usando a tua vida. Oh, glória a Deus, e é para isso. Por isso eu creio que Deus vai derramar mais e mais sobre nós o seu amor, a sua compaixão, a sua paciência. Para entendermos um pouco mais sobre isso, eu quero te convidar a ler também agora o capítulo 4 de Jonas. Jonas capítulo 4. Diz assim a palavra. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para estar com essa fúria, para essa fúria?
Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, ou seja, não distinguir nem o certo do errado, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Observe comigo esse grande contraste que existe aqui entre o coração de Jonas e o coração de Deus. Um homem que ainda não havia entendido completamente a compaixão, o amor, apesar dele saber, como ele disse: eu sei que tu és um Deus misericordioso, compassivo, paciente, muito paciente, cheio de amor, que promete destruir, mas se arrepende. Jonas conhecia todas essas características de Deus, mas ainda não tinha o mesmo amor que Deus tinha. E é esse amor que Deus está despertando no meu e no seu coração. Muitas vezes nós tomamos atitudes como a de Jonas, onde sabemos do pecado, do pecador, aquele que causa desgraça, aquele que desagrada a Deus, que comete a iniquidade. E aí Jonas fez o quê? Ele subiu no monte, se assentou e ficou observando a cidade, porque ele queria ver a destruição de Nínive. Ele queria ver aqueles homens, aquele povo que desagradava o coração de Deus, que não andava de acordo com a lei. Ele queria ver aquele povo destruído, porque ele achava que era isso que esse povo merecia. E Deus fez Jonas vivenciar uma situação para demonstrar para Jonas o amor que ele tinha e o amor que ele tem por cada ser humano, por qualquer um ser da humanidade. Oh, louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Ele é o meu, Ele é o seu Criador. Ele é o Criador de toda a humanidade. E Ele é Deus misericordioso, paciente, compassivo. Aleluia, cheio de paciência. E Ele falou para Jonas: Jonas, você ficou aí com pena dessa plantinha que eu fiz crescer numa noite, e num dia, e logo na outra madrugada já secou e já morreu, e você ficou com pena dela. Agora, coloque-se no meu lugar. Eu, Criador de toda a humanidade. Ali naquela cidade de Nínive, tem mais de 120 mil pessoas perdidas, que ainda não me conheceram, que não conhecem o meu amor, que não conhecem a minha graça, a minha misericórdia. Você acha que eu não deveria ter pena deles? Ter pena dessas pessoas? E é o que o Senhor está falando para mim e para você. Você acha que Ele não tem compaixão, não tem pena de todo e qualquer brasileiro aqui nessa nação? Ou de todo e qualquer ser humano na face da terra? E o nosso Deus paciente não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia! E é esse amor, essa compaixão que Ele está derramando no seu coração. Se você quer receber, levante a sua mão aí agora. Oh, glória a Deus, abra o seu coração para Deus. Em 2 Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Isso é a carta de Paulo ensinando a Timóteo para ensinar a igreja.
Recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Não é só pela igreja, não é só pelos salvos, mas é por todos os homens. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Quem quer ter uma vida tranquila e pacífica no Brasil? Olha o que Deus está mandando eu e você fazermos. Orar, suplicar, interceder, dar ação de graças por todos os homens, por reis e todos que exercem autoridade. Versículo 3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja, Ele quer que todos os homens sejam salvos. Aleluia. Não dá para ter dúvida a respeito disso, amém, igreja? Todos, na nossa nação, aqueles que te perseguem, aquele que te persegue no trabalho, na família, na faculdade, onde quer que seja, Deus Ele é paciente, e Ele está aguardando, Ele quer ver essa pessoa se arrependendo e sendo salva, Ele quer ver essa pessoa tendo um encontro com o amor dEle, e não se esqueça, Ele está fazendo o apelo dEle por nosso intermédio. Ele quer ver você em ação. Ele quer ver a igreja em ação. Ele quer ver a igreja com compaixão, com amor, orando e desejando, intercedendo por arrependimento de todos os homens. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Versículo 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Mais uma vez, Jesus entregou a si mesmo como resgate por todos. Isso que nós iremos participar daqui a pouco da Santa Ceia. Aleluia. Que nós, pela graça de Deus, já temos o conhecimento e já participamos. Mas Deus, quando Ele enviou Jesus quando morreu na cruz, Ele pensou em toda a humanidade. Ele pensou em cada ser humano, em todos os homens. Não somente em nós que já entregamos a nossa vida ao Senhor. E esse foi testemunho dado em seu próprio tempo. João, capítulo 3, nós conhecemos muito bem o versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E no versículo 17 o Senhor reafirma, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. E muitas vezes nós nos equivocamos nesse sentido, agimos como Jonas. Queremos ver a desgraça, a destruição daqueles que não entregaram a vida ao Senhor, pensando, eu já estou garantido, eu e a minha casa estou garantido, agora que Deus destrua esses aí que não querem saber dEle. Mas não, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dEle. Deus enviou Jesus morreu na cruz para salvar o mundo. Aleluia. Quem quer ver, quem quer ter um entendimento, um amor conforme o coração de Deus, aí levanta a sua mão. Aleluia, que o Senhor deposite em nossos corações aqui essa noite. Observe o que mais a palavra de Deus diz a respeito deste amor, dessa compaixão. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. O Senhor falando para profetas mais uma vez, quando Ele fala de destruição e Ele revela o seu coração. Ezequiel 18, 23, teria eu algum prazer na morte do ímpio? Olha a pergunta que Deus está fazendo para nós aqui essa noite. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Acaso não agrada a Deus ver o ímpio desviar-se dos seus caminhos e viver? Livrem-se, agora o versículo 31, livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? E mais uma vez o Senhor fala, versículo 32, pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Não agrada a Deus a morte de ninguém.
Deus não tem prazer na morte do ímpio. E o que Ele está chamando a sua igreja é para a gente despertar, a gente acordar, a gente se encher desse amor, dessa compaixão que o nosso Pai tem, que o nosso Deus, o nosso Criador tem. Aleluia, nós somos imitadores do Senhor Jesus, imitadores de Deus, amém, igreja? Ele quer ver o nosso clamor. Clamor como foi decretado lá em Nínive: clamem a Deus com todas as suas forças. Quem aqui está à disposição de Deus para que Ele faça o apelo dEle para o seu intermédio? Coloque-se na brecha. O Senhor quer ver a sua igreja na brecha, clamando. Eu creio que esse posicionamento da igreja, do povo de Deus clamando pelo Brasil, primeiramente nos colocando na brecha aí, e nos colocando diante de Deus em humildade, em humilhação, nos arrependendo dos nossos próprios pecados, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, e em seguida clamando a Deus pela nossa nação, pelos pecados da nossa nação, pela iniquidade, pela imoralidade, por tudo que tem sido semeado, mas com um amor, com um coração igual ao coração de Deus. Ele está esperando paciente o arrependimento desses que tem causado a destruição e o mal. Mas Ele quer ver eu e você clamando por essas almas, da mesma maneira como Ele quer ver o arrependimento desses. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Diga amém. Aleluia. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos neste momento e começar a levantar um clamor comigo, mas um clamor com todas as suas forças, colocando-se na brecha como igreja, como povo de Deus que entende a sua identidade de sacerdote, de intercessores, de profetas nessa nação, para que a gente possa agora clamar a Deus: cessa com essa destruição, Senhor, em nome de Jesus. Para de permitir essa crise, essa destruição na nossa nação. Senhor, nós como teu povo nos arrependemos dos nossos pecados, nos colocamos na brecha e clamamos por todo o povo brasileiro. Oh, aleluia. O Senhor quer ouvir o clamor da igreja. O Senhor quer ouvir o clamor da igreja. Clamou com todas as suas forças. Aleluia. Lembra que o Senhor falou: clamem pelos reis e toda a autoridade, para que possamos ter uma vida tranquila, para que possamos ter uma vida tranquila, abençoada. Aleluia. Quem quer ver o Brasil transformado? Aleluia. Entenda, não importa quem vai ser o presidente que vai ganhar as próximas eleições, o que importa é que o povo de Deus está orando, está clamando, está colocando o Brasil nas mãos do Senhor. É isso que vai fazer toda a diferença. Clame a Deus com todas as suas forças. Oh,